Oi, gente! Vamos ler então hoje? Eu sou a Anuska Sulim e eu estou falando com vocês desde Dourados, Mato Grosso do Sul. A nossa leitura de hoje é com Antônio Nadal Amar, que é o Tony Nadal, nasceu em 1961. Ele é um treinador e preparador físico de tênis espanhol. Ele treinou desde o início da sua carreira até 2017 o tenista espanhol Rafael Nadal, que foi vencedor em 4 ocasiões da Taça Davis, entre muitas outras premiações. São 10 dicas. Dica número 1. A luta do Rafael assentou sempre na ideia de se superar a si mesmo. O Rafael esteve disposto a fazer o que tivesse de fazer para melhorar. E isso é talvez uma das coisas mais difíceis de dominar, a tendência para continuar a fazer o que temos o hábito de ser feito. O ser humano tem uma tendência natural de fazer o mais cômodo, mais fácil, a alternativa que implica menos inconvenientes, mas o crescimento pessoal e o conforto são incompatíveis. Crescer é estar disposto a sentir-se incômodo. Se a sua vida está demasiado cômoda, provavelmente você está estagnado. O sucesso não consiste em viver uma vida cômoda, mas sim em viver de acordo com o nosso potencial máximo, e para isso temos de estar dispostos a estar desconfortáveis. É essencial ter uma predisposição para melhorar, do contrário, daremos passos para trás. Quem não melhora, piora. Quando as coisas funcionam bem, é muito fácil relaxar e acomodar-se. É a tirania da inércia de continuar a fazer o mesmo, de não se questionar relativamente a nada. Mas quando uma pessoa se descontrola e se aburguesa, a porca torce sempre o rabo. Cair na tentação da autocomplacência, algo que está sempre à espreita, é contraproducente para o nosso rendimento. Número 2. Temos tendência em sobrevalorizar-nos e, se falhamos, deitamos as culpas para cima de outra pessoa. Não gosto de ouvir queixas. Quando o Rafael tem uma dor, nem me aproximo dele. Se lhe doer muito e estiver com cara feia, digo-lhe: tem 2 hipóteses. Para e vamos para casa, ou sofre sem reclamar. É você quem decide. Quando as pessoas não conseguem o que desejam, elas gostam de atribuir culpas. O alívio fá-lo-á sentir-se bem, mas não lhe resolve os problemas. Além disso, é muito frequente porque evita colocar a responsabilidade em cima de nós mesmos, evita passar a ação, evita trabalhar com afinco, algo que nem sempre é agradável. Se a culpa for do governo, dos mercados financeiros, das instituições ou de quem quer que seja, já posso ir para a cama e dormir tranquila, porque não é algo que depende de mim. As pessoas de sucesso têm um elevado sentido de autorresponsabilidade e isso dá-lhes poder. A autorresponsabilidade é o único antídoto contra todos os males. Crescer na vida é ser cada dia mais responsável por si. Crescer na vida é ser cada dia mais responsável por si mesmo. Tudo nasce e floresce a partir daí. A desculpite, a vitimização aguda e as queixices aliviam o estresse do fracasso, mas não resolvem o fracasso. Se você quiser que a vida corra bem para você, aceite a responsabilidade de tornar os seus sonhos realidade. Número 3. Aprender custa. O trabalho dos professores e dos pais é ensinar a gostar do esforço. O esforço não é um castigo. Para quase todos nós, a maneira mais eficaz de atingir objetivos é com perseverança, esforço, sacrifício, ordem, disciplina. Foi sempre assim e sempre será assim. Nihil novum sub sole. Nada de novo debaixo do sol. Toda a biografia de sucesso é uma biografia de esforço. Toda biografia de sucesso é uma biografia de esforço.
Desde que a Terra gira em torno do Sol, nenhuma pessoa afirmou que os seus feitos são resultado de trabalhar de vez em quando, trabalhar no tempo livre, quando lhe desse vontade ou quando tivesse de bom humor. O próprio Tony explicou em uma ocasião: o Rafael foi um rapaz que exigiu muito de si mesmo, que é mentalmente muito forte e que tem uma atitude de vida correta para atingir os seus objetivos. Neste esporte, como em qualquer outra faceta da vida, só o trabalho e o sacrifício podem ajudar-te a melhorar. Não há mais segredos. Se você lutar e se você se esforçar, no final você vai se ver recompensado. A sorte pode fazê-lo ganhar um ponto, mas não o jogo, muito menos o torneio. Leve isso em conta. 4. Trabalhar com objetivos concretos. Permite ter os parâmetros com os quais podemos medir os nossos resultados. É uma base sobre a qual vai assentar todo o seu trabalho. É o que dá sentido ao trabalho diário. Sem objetivos, tudo se dilui. Não se pode traçar um rumo porque você não sabe para onde está indo. Sem objetivos claros, uma pessoa abaixa o seu nível. Sem objetivos precisos, não se podem aplicar esforços com eficácia. Além disso, o fato de ter objetivos pormenorizados permite... Objetivos pormenorizados é legal, hein, gente? Objetivos pormenorizados. O fato de ter objetivos pormenorizados permite avaliar com maior exatidão o grau de progresso e o grau de avanço. O que não se avalia, não se gere. A partir de uns padrões pré-determinados, uma pessoa avalia e, tendo por base essa avaliação, corrige-se para melhorar. Por outro lado, o fato de ter alguns objetivos entusiasmantes, próprios e bem definidos, levam a que a exigência se coloque em marcha de modo natural. Quando você tem objetivos entusiasmantes, objetivos próprios e bem definidos, eles te levam a que você tenha uma exigência que se coloque em marcha de modo natural. Tony também explicou: eu acho que a exigência é necessária ao longo da vida e mais, creio que dá muito sentido à vida. Custa-me conceber que uma vida sem objetivos, sem sonhos e sem exigências possa dar certo. A exigência é ser consequente com o objetivo, com os objetivos que uma pessoa coloca para si mesma. Tentei sempre que o Rafael entrasse no campo de treino com objetivos que definissem a exigência que ele tinha de impor a si mesmo, que tivesse em mente o que ele tem de fazer e que ele perseguisse tudo aquilo que desejasse conseguir. 5. O único modo de avançar é permitindo que nos façam reconhecer que não sabemos o suficiente ou que não desenvolvemos ainda todo o nosso potencial. A insatisfação é o alimento dos objetivos por serem conseguidos, não há outro alimento. Sem a sensação, sem esse algo desagradável de que ainda há coisas por fazer, não se perseguem os desafios. Achar que uma pessoa já não tem mais nada a aprender e a melhorar é começar a retroceder um pouco a cada dia que se passa. Há sempre arestas para limar, há sempre coisas para retificar. Essa atitude inconformista por continuar a crescer está relacionada com a curiosidade, com o querer ir um passo mais além. E também é o que permite não dormirmos sobre os louros, um estado de insatisfação saudável, que nos leva a continuar a evoluir. E para isso é bom ter sempre alguém por perto, mentores ou coaches, entre outros, que nos ajudem a cada dia não tirar os pés do chão, lembrando-nos através de um bom feedback aqueles aspectos com os quais ainda se pode dar um pouco mais. Como disse Kenneth Blanchard em determinada ocasião, o feedback é o café da manhã dos campeões. Número 6. Com a responsabilidade, gerimos o que depende de nós, a persecução dos objetivos que definimos para nós mesmos. Com a capacidade de resistência, gerimos o que não depende de nós, ou seja, a adversidade.
Lá por colocarmos a responsabilidade sobre nós, não significa que tudo dependa de nós. Muitas coisas não dependem de nós, mas o que depende de nós é gerir os nossos recursos de modo otimizado e assumir a iniciativa para encontrar alternativas para as situações que vivemos em cada momento. De igual forma, também está em nossas mãos a resiliência, ou seja, a capacidade de distender a fronteira da dor quando as coisas ficam feias. A nossa atitude perante um acontecimento tem o poder de transformar-nos. Uma boa atitude permite-lhe tirar partido de qualquer situação. Uma boa atitude muda tudo, o treinador salientou. Se não prestarmos demasiada atenção ao que nos prejudica e concentrarmos-nos no que depende de nós, a eficácia e os bons resultados têm um caminho facilitado. Habituar-se ao desconforto, habituar-se às dificuldades, habituar-se a tudo o que é continuamente desagradável e também à necessidade de resolver todas essas coisas, dar-nos-á ferramentas que nos permitirão avançar em direção aos nossos objetivos. Número 7. Para mim é um princípio fundamental o controle. Controle da situação, controle da bola, controle de cada coisa que eu faço. Dizia sempre ao Rafael, o golpe nunca se adianta à cabeça. Controle é saber o que é preciso fazer em cada momento, depois logo que acontece, o que tem de acontecer. Ter controle é seguir o esquema de fundamento. Penso, eu decido, eu ajo. Eu penso, eu decido, eu ajo. O vento pode soprar em qualquer direção, mas independentemente de onde venham as rajadas de vento, sou eu quem ajusto as velas de acordo com o meu plano de ação, baseado na reflexão e baseado na decisão. Eu penso, eu decido, eu ajo. Número 8. Se ensinar o drive a uma criança, também lhe pode ensinar a vontade. A vontade educa-se, tal como um drive. Tudo se pode treinar. Ninguém é melhor do que você. Só se transformou em alguém melhor do que você porque treinou. Somos criaturas de hábitos e os hábitos constroem-se tendo por base o que? Repetição de comportamentos em uma determinada direção. Educar a vontade é sermos donos de nós mesmos, tornarmos-nos mais livres, porque não ficamos nas mãos dos apetites de cada momentinho. As tentações vão existir sempre. Quem controla as tentações avança na vida. Quem se deixa levar por elas fica para trás. Isso é possível como? Através da vontade, ter domínio sobre si mesmo, ter auto-orientação e nos tornarmos mais fortes e estar às ordens da nossa própria vida. Seremos poderosos. Número 9. Quando o jogador tem a firme determinação de praticar um tipo de jogo concreto, ele vai jogar muito melhor, vai se dirigir muito melhor para a partida. Costuma dizer-se no xadrez que é melhor ter uma má estratégia do que não ter estratégia nenhuma. No tênis acontece a mesma coisa. Não há nada mais rentável na vida do que ter clareza de ideias, porque quando você tem objetivos bem definidos, tudo se resume a definir as ações a seguir para poder executar essas ações, cingindo-nos ao plano do estabelecido. Anthony Robbins, de quem já falamos, salientou em determinada altura: a falta de clareza, mais do que qualquer outra coisa, é a principal causa do fracasso na vida. Não se pode ganhar um jogo quando você não tem metas definidas e pré-estabelecidas. A primeira coisa a se fazer é ter uma estratégia para começar, saber o que se quer conseguir e depois você tem que definir aqueles comportamentos que vão te levar do ponto onde você está até o ponto onde você quer chegar. E terceiro, executar de modo impecável os seus comportamentos. Número 10. Eu não concebo não ter sonhos em relação às coisas que fazemos, seja o que for, seja no nível que for. Estar contente com o que se faz depende muito mais de nós do que das circunstâncias. De acordo com o meu conceito de vida, o sonho é o que dá sentido à vida. Se você não tiver sonhos, muito dificilmente você conseguirá perseverar e muito dificilmente você conseguirá alguma coisa. Os seus sonhos fazem com que seu potencial se desenvolva dentro de você. Os seus sonhos te motivam verdadeiramente e eles são a capacidade para que você estenda os seus limites a lugares inesperados.
Esta foi a nossa leitura do Aprender com os Melhores. Tchau, tchau!